Atenção, urgente. Atualização sobre a tragédia na família da Maria Fernanda. A gente trouxe para vocês e prometemos trazer atualizações sobre este caso. Pois bem, eu tenho aqui informações muito fortes que a gente precisa reportar para todos vocês. Nem terminou o luto da Maria Fernanda, a família recebe este baque, né? Um baque assim que não tem tamanho, muita tristeza em meio à família, a cidade está parada, pois menos de uma semana, gente. Poxa, olha só, a família diz que estava tentando se recuperar e de repente recebe a notícia dos 2 tios que não sobreviveram a tentar entrar no tanque. E tem detalhes ainda mais fortes, mas antes eu quero te convidar e pedir que esteja em oração por essa família. Essa família precisa de oração para que Deus conforte o coração de todas elas, né? Porque a esposa do Carlos, que é o mais novo, que entrou primeiro no tanque, olha, a família, a esposa está destroçada, né? Então a gente tem que ter um pouco de empatia e estar em oração. Bom, com o caso da Maria Fernanda, eles também procuraram a criança. Eles estavam à frente, à procura, à busca. Entraram na mata junto com as autoridades e quando encontraram a criança, eles 2 choraram muito, entraram em desespero, ficaram muito tristes, né? E aí, quando foi no dia de hoje, na data da postagem aqui desse vídeo, eles foram limpar um tanque de soro de leite. Eles utilizam o leite para doces, sobremesas, né? Vendem esse leite e quando eles fazem produtos para venda, sobra o soro, tá? Ele não, quando vende total, não sobra o soro. E o soro realmente, de fato, ele tem ali alguns gases, né, tóxicos e assim que subtrai, retira o oxigênio daquele ambiente. Eu vou até falar um pouquinho, porque muita gente falou, olha, nunca vi dizer gás ficar parado em um local. Fica, gente, tá? Fica. Então, assim, o que acontece? Então, fica o soro. Eles foram limpar esse tanque, que o soro ele pode servir como adubo, mas também pode ser utilizado para... porque ela é a proteína mais concentrada. Geralmente, a academia usa muito aquele soro. Então, e é muito forte. Então, eles foram limpar. Para aquelas pessoas que perguntaram, mas ele é tio de quem? Olha, Carlos, o mais novo, ele é casado com a tia de Maria Fernanda, que faleceu, né, com 2 anos de idade. E o pai dele, que também veio a óbito, é muito próximo da família, então considera também como tio, tá? Então é muito próximo mesmo toda a família. E as fazendas são uma colada à outra, muito próximos. O que divide é apenas o arame farpado, tá? Das 2 fazendas. E aí o que acontece? Ele entrou, né, para procurar ali, para fazer a limpeza, né, procurando todos os pontos sujos, que ficam os fungos, limpando. De repente, demorou de sair. O pai, né, o senhor, colocou a cabeça ali e falou, chamou o filho. O filho estava deitado, ele até pensou que estava limpando, e aí chamou novamente. E o filho não respondeu. Ele entra. Quando ele entra, o senhor chegou para a esposa e disse, bem, ele está sem vida. Rapidamente ele já identificou, ele está sem vida. Quando ele terminou de falar, ele desmaiou. A esposa de Carlos, a tia de Maria Fernanda, tentou entrar. A tragédia, se não tivesse uma sabedoria ali, a tragédia ia ser de 4 pessoas ou mais se entrasse. Por quê? Porque a tia de Maria Fernanda tentou entrar a todo custo. A sogra não deixou. A sogra teve que ser muito forte, né? Porque viu o esposo, viu o filho ali dentro e teve essa atitude de segurar a nora, né? Segurou e não deixou ela ir. E aí pediu socorro. Foi, infelizmente, os 2 veio a óbito, né? E a princípio, quando o corpo de bombeiro chegou com todo o equipamento, também demora um pouco para chegar lá, é um local muito distante. E aí quando o corpo de bombeiros com equipamento cerrou, abriu, realmente tudo indica e leva a crer, porque quem vai trazer o detalhe final é o laudo da perícia, né? A perícia que vai ser feita. Então, mas os bombeiros, a princípio,
quando olhou, ele já pôde ali trazer uma primeira informação, que existe sim essa possibilidade. Algumas pessoas até comentaram, Silvas, mas nunca vi gás ficar parado. Fica, gente, tem gás que ele retira o oxigênio. Quem já cavou o poço, né, quem já abriu buraco no meio da terra, aí sabe que existe debaixo da terra também, tem gás que fica ali paradinho, o gás fica paradinho naquele local, e aí você tem que passar rápido, né? É muito perigoso aquele trabalho. E a pessoa tem que passar rápido, porque se você passar respirando, puxar, ele retira o oxigênio dos pulmões. E é na hora a pessoa desfalece, principalmente quem trabalha em petrolífera, quem trabalha ali em área de petroquímicos, então sabe muito bem sobre isso. A área de confinamento pode ter esses gases, né? Então, assim, é um gás que realmente, de fato, tira o oxigênio ou intoxica a pessoa e de forma imediata, sem conseguir pedir socorro, a pessoa desmaia sem sentir que já está tomado por um gás. Mas é óbvio que precisa ter uma análise muito minuciosa. Não é comum faleceu a bebê, né? E da maneira assim que a gente até comentou, mas como a bebê caiu daquela cerca, né? E gritou, porque assim, quando a criança gritou, a criança deu um grito, tudo bem. Vamos lá, a criança caiu, deu um grito. No momento que a criança dá um grito, a mãe ouve e corre. Nesse tempo que a mãe correu, eu pensei diferente. Quando a mãe corre, a mãe talvez iria ver a bebê a 50 metros. Vamos lá. Em 5 minutos a criança vai andar 50 metros? Acho que não, acho que menos. Mas tudo, vamos botar 50 metros, dá para ver. Né? E rapidamente correndo, daria para ver. E tinha um caminho, que tinha um pezinho. Eu imaginei o seguinte, né? Olha, a mãe, por ter o sentimento de mãe, quando ouviu o grito, era o grito de socorro. Porque a mãe estava ali na represa, pescando, mas assim, não tem como precisar o tempo. A gente está com o celular, está com o relógio a todo tempo na mão. Mas se você me perguntar, se você começou a gravar esse vídeo agora, que horas exatamente? Eu não sei. Quantos minutos você tem gravando? Mais ou menos 10, 15 minutos. É isso que a gente vai falar. Não tem como a gente precisar. Então, eu pensei o seguinte, olha, sentimento de mãe, ouviu o grito de socorro da filha lá já no rio. Mas a informação que veiculou é que, olha, a criança caiu, gritou e continuou andando. Então, se for nessa situação, a portinha que estava, ela pulou, caiu, gritou, então pode ter a possibilidade de 1,5 km a 2 km a criança andar. Então, aí existe a possibilidade de alguém ter pego, né? Então, se ela pulou e caiu, pelo tempo, pensando por esse lado. Se for por outro lado, pelo sentimento, a mãe ouviu o grito. Então, era um grito de socorro, a criança já se afogando no rio. Mas, vamos aguardar a perícia, né? Não é algo comum, uma família... Acontece, mas não é comum. O que eu estou falando é que acontece, mas não é comum. Faleceu um agora, e dentro de uma semana, 2 adultos, assim... É algo que precisa realmente... Mas o que tudo indica é isso, porque tem as duas testemunhas, né? A mãe e a esposa, as esposas, na verdade, né? Dos dois ali que estava dentro. Então, a gente vai estar acompanhando esse caso, mas é uma tragédia, gente, que não tem como medir. Então, eu peço a todos, estejam em oração, por favor, por essa família, porque... E aqui diz assim, os dois participaram todo momento nas buscas, pois eram muito próximos da família de Maria Fernanda. Inclusive, o meu primo estava com um estado de cansaço avançado, porque participou das buscas e depois esteve no velório. Diz que andou muito, procurou muito, se cansou demais, né? Estava ainda se recuperando da semana de baque, né? Teve as buscas, depois teve que ficar descansando, depois teve velório, poxa gente, e ver aquela cena dos pais estarem sofrendo, então não, é algo assim que a gente não tem como mensurar. De uma tristeza profunda. A gente está aqui falando mesmo, gravando,
mas é uma notícia. O que eu queria trazer aqui, gente, é, encontraram Maria Fernanda com vida, graças a Deus, encontraram José Arthur, é isso que a gente quer trazer. Porque quando a gente traz uma notícia de encontro, de vitória, a gente traz a informação com mais alegria, com mais ânimo, mas dessa maneira o clima é muito pesado, muita tristeza. Mas, tendo novidade, eu vou voltar aqui e trago para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.